Bom, ainda falando sobre política internacional, o governo russo concedeu asilo humanitário ao ditador da Síria, Bashar al-Assad, que foi deposto na madrugada de domingo. Depois de 13 anos de uma guerra civil que resultou em mais de 500 mil mortos e milhões de refugiados, grupos terroristas tomaram Damasco, a capital da Síria. Milhares de cidadãos foram às ruas de Damasco para celebrar o que consideram o fim de um regime opressor. A Organização pela Libertação do Levante, conhecida como HTS, é a responsável pela destituição de Bashar al-Assad. Braço direto da Al-Qaeda, o grupo é considerado terrorista pela ONU e por países como os Estados Unidos e a Turquia. Líderes mundiais reagiram à queda do regime de Assad. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou de dia histórico o fim do regime. Além disso, o premier israelense deu créditos à própria administração ao afirmar que enfraqueceu o Irã, aliado de primeira ordem do antigo governo da Síria. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, usou a rede X para classificar o regime de Assad como um estado bárbaro e expressou alívio pela sua queda. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou que a queda do regime de Assad é um ato fundamental de justiça. Alexandre, eu quero te ouvir. 50 anos de ditadura, se você somar do pai com o filho, né? Bashar al-Assad, que era médico, acabou assumindo no lugar do pai, sai a ditadura de Bashar al-Assad, agora entra um grupo terrorista. Como é que fica a situação no Oriente, nesse xadrez ali do Oriente, a situação da Síria, depois de 13 anos, de 12 anos de guerra civil? O xadrez até é mais amplo, pega a Europa também nesse momento e até pega o mundo, né? O pessoal no Líbano está vibrando com a queda de Bashar. Acha que vai ser um fator a menos para atrair guerra para o Líbano, né? Porque esse novo grupo já disse que só tem dois inimigos, o Hezbollah e o seu mestre, o Irã, né? Isso alivia Israel. E o Irã se enfraquece, porque já estão falando, o Thomas Friedman, por exemplo, acha que os ventos de liberdade da Síria vão atingir Teherã também, né? Esse é o aliado de Lula, é o amigo de Lula. O Lula abrigou no porto do Rio de Janeiro belonaves iranianas. Muda bastante o Oriente Médio. O Benjamin Netanyahu já está satisfeito, disse que se o novo grupo quiser paz, vai ter paz. Mesmo assim, o pessoal da Síria se retirou das colinas de Golã. Israel, por via das dúvidas, ocupou, porque território vazio em guerra, em disputa, não dá certo. Fizeram uma bela cobertura, anunciando antes que o avião tinha sido abatido, que ele estava morto, para ele poder chegar vivo à Rússia e receber um abrigo humanitário, que disseram. Agora, a outra questão é do seu futuro presidente dos Estados Unidos, Trump. A OTAN, eu cresci com a Guerra Fria. A OTAN e o Pacto de Varsóvia foram criados simultaneamente, um contra o outro. A União Soviética contra o mundo ocidental. O Pacto de Varsóvia se desfez, a União Soviética se desfez e a OTAN continua, digamos, ameaçando a Rússia com dinheiro americano, com dinheiro, inclusive, da Ana Paula, né? Então, o Trump prometeu, olha, a gente sai da OTAN, a OTAN vai se desmilinguir, e o Putin vai ficar satisfeito e vai fazer uma paz com o Zelensky. E quem sabe a Academia da Suécia dá um prêmio Nobel da Paz para o Trump. Com tudo isso que está acontecendo nesse mundo. Nesse momento, é o xadrez geopolítico que a gente pode tentar perceber. Augusto. Quanto ao segundo, eu acho que eu torço por isso também, porque eu acho que a Ucrânia, sem o apoio americano, não sobrevive à invasão, à anexação pela Rússia. Quanto ao segundo caso, tomara que aconteça que algum lado, né, tenha razão, porque a minha primeira tentação, eu não sei qual foi o secretário de Estado americano que usou a frase, mas em princípio eu aplico a todo esse tipo de conflito lá no Oriente Médio. Que pena que os dois lados não possam perder, né, a mesma guerra, porque o grupo terrorista a gente não sabe o que vai fazer.
Tomara que... Avisaram que somos uma família, menos o Hezbollah e o Irã. Os drusos, os cristãos em geral, continuarão convivendo aqui, porque o Bashar permitia os cristãos de professarem. Você sabe que quando acontece isso, sempre me vem a lembrança o Paulo Francis. Eu gostava muito dele, convivia com o Paulo Francis, e quando o Muro de Berlim caiu, a União Soviética se dissolveu, então eu disse, pô, finalmente a gente vai ter uma paz, né? Porque acabou a Guerra Fria, tá? Ele disse, você já ouviu falar em fundamentalismo islâmico? E eu não conhecia bem, não. Eu falei, mais ou menos. E ele lembrou o seguinte, todas as guerras, com exceção das 2 grandes guerras do século passado, foram de origem religiosa, né? Então é esse o problema que a gente enfrenta mesmo. E esse grupo que entra no poder agora, eles são jihadistas também. Jihadistas. Então, origem Al-Qaeda, do líder. Exatamente, a origem Al-Golani, que é um nome, nome de guerra dele, legítimo nome de guerra, não é o nome natural dele. Eu não sei se Al-Golani tem a ver com as colinas de Golã, se ele não pegou não esse. Sei.